Então tá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tenham passado bem as 2 últimas semanas. Os colegas de vocês vão acessando, mas como eu falei bem no início da aula, hoje eu tive um problema no computador, não sei o que aconteceu, mas aí ele desligou e eu não perdi nenhum arquivo, assim, mas ele tá começando a dar, enfim, dá alguns problemas relacionados à memória. Eu não sei explicar, não, mas eu sei que me aconselharam a mandar formatar, enfim, essas coisas. Só que eu não posso fazer isso sem ter um outro, porque agora a gente é um outro computador, porque a gente só trabalha com ele, né? Então eu tive que comprar outro e enfim, fiquei toda desorganizada hoje. E eu reparei que minha câmera às vezes desliga, às vezes não funciona, o áudio também não está funcionando, as mídias estão com problema nele. Então, se por acaso sumir, enfim, é por conta disso, tá? Então eu estava falando para os colegas que eu ia colocar mais um material, que eu ia pôr mais um material lá no Moodle para vocês, para a aula de hoje, só que eu acabei esquecendo, né? Ah, vocês receberam ali os convites do Aulas Abertas, não é? Aí, eu não sei se foi vocês até, teve um professor que entrou em contato comigo que vocês pediram para liberar para as aulas, enfim, e ele não conseguia liberar algumas palestras de sexta, né? Aí eu até enviei ali no grupo. Tem palestras quintas, tem quartas e tem sextas-feiras, né? Para os alunos da disciplina que quiserem acessar, depois a gente grava ela, a gente grava na hora até lá no YouTube. Só que aí quem não assiste ao vivo não ganha o certificado, né? O único problema, assim. Mas se vocês conseguirem assistir, é interessante, porque tem várias ali que eu acho que podem servir para vocês, assim, né, para o ensino de vocês. Eu não sei se todos vocês receberam ali no grupo. Eu enviei, né? Eu Sim, enviei para vocês. Enviei, né? Tá. Se vocês conseguirem assistir, melhor, senão não há problema nenhum. Dentro da disciplina, eu sempre peço para vocês escolherem alguma para fazer resumo. Tem uma palestra que é quinta-feira. Deixa eu pegar aqui com vocês já. Na quinta-feira, que é da Cecília Chaves, tá? Isso. Dia 16 de junho, tá? Daqui a um mês, que é sobre imagem pessoal e mercado de trabalho. A Cecília Chaves, ela é uma psicóloga bem famosa lá em Cachoeira do Sul, que é proprietária da Class, que é uma agência de recrutamento e seleção. Então, assim, essa é uma das palestras que eu acho bem bacana se vocês conseguirem assistir, tá bem? Essa eu indico, assim, para vocês que fazem a disciplina. Tem uma no dia 22, que também é interessante, mas aí eu não sei se vocês têm disciplina ou não, às 19h30, que é com a Fernanda, que é sobre doenças mentais relacionadas ao trabalho, né? E sobre cultura e inovação na gestão de pessoas também no dia 1º. Essas seriam as mais interessantes, assim, para vocês. Mas tem outras também, tem a da professora Chayane, que é a abertura, é na quarta, que é o papel da ciência administrativa no desenvolvimento rural. Então, eu acho que para o curso de vocês é bem, bem interessante, tá? É no dia 3 de junho, vocês vão ver ali, funciona assim, inclusive, vocês efetuam a inscrição e aí em cada aula, 2 dias antes de cada aula, a gente envia o link do Meet para vocês participarem. Se vocês não conseguirem participar, se vocês não conseguirem participar de alguma delas, não tem problema, porque vocês ganham um certificado em cada uma das palestras. Vocês acessaram a da professora Chayane, aí vocês vão lá, clicam no link e vocês ganham o certificado das 2 horas, entenderam? Aí as que vocês não conseguiram, vocês não recebem, mas vocês podem participar de várias, assim. Eu acho que vocês têm horas complementares, né, e ajuda bastante. E aí, então, tem lá, ó, tem a professora Chayane, tem a professora Letícia, que é da Unicinos, que vai falar sobre governança, o professor Ricardo, que é da UERGS de Porto Alegre, que vai falar sobre corrupção, a Wendy, que vai falar sobre, que é a professora da URGS de contabilidade, vai falar sobre controles de gestão, e daí tem a Cecília e a Fernanda, que eu acho que são bem bacanas, principalmente a Cecília, se vocês
puderem participar. Ela é uma quinta-feira, porque ela pediu, e eu acho que o tema é bem bacana para vocês. E tem lá também, no dia 8 de junho, que é a da Bruna, que ela vai falar sobre o processo de destravar a escrita acadêmica. Não sei o quanto vocês estão perto ou longe do TCC, mas a Bruna Hamersky, ela é tipo influencer, assim, na área de escrita, né? Então, assim, ela tem um Instagram com bastante seguidores, assim, e ela faz formatação, ela tem livros sobre formatação, sobre construção de trabalho, artigo e tal, e ela vai tentar falar um pouquinho sobre esse tema com vocês. Também um assunto que seria bem interessante. Mas aí vocês verifiquem com os professores de vocês ou com as aulas, enfim, o que vocês conseguem participar. Para a disciplina, aí vocês precisam participar de pelo menos um para fazer o resumo. E aí, nesse caso, se vocês por acaso não conseguirem de nenhum, aí a gente pode passar a gravação depois, mas eu acho bem tranquilo assim participar. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Não? Nenhuma? Tá, pode falar, Darcy. Professora, são três resenhas que é para fazer sobre 3 palestras, não seria isso? Não, só uma, Darcy. Eu ia pedir 3 resenhas, só que eu acho que não faz, não sei. Se vocês quiserem fazer, assistirem 3 e construírem uma das 3, tudo bem. Mas eu vou pedir só uma, tá? Por conta dos horários, porque as palestras não caem em quinta, é uma só que cai na quinta-feira. As outras são quarta e sexta-feira, né? E aí eu acho melhor pedir, considerando que uma obrigatoriamente vai cair no dia da aula de vocês, aí é tranquilo. Mas aí, se vocês quiserem, porque assim, como é uma resenha, vocês não precisam obrigatoriamente resenhar a partir só da fala de uma palestra. Se vocês assistiram 2, 3 e consideraram que elas são importantes, enfim, e que de alguma forma vocês conseguem construir resenha com todas as informações, vocês podem usar mais de uma, entendeu? Mas eu vou pedir uma só. Eu vou mudá-la no Moodle, não se preocupe. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Nenhuma? Então tá. Então a gente vai falar um pouco sobre a aula, né? Eu sugeri um livro, um filme para vocês assistirem. Vocês assistiram? Vocês conseguiram? Sim. Sim? Sim. Então tá, que bom. Vocês já tinham visto esse filme alguma vez na vida? Não. Eu não, apesar de ser antiguinho, eu não tinha assistido ainda. Não? É um clássico, né, gente? Esse é o meu filme favorito, assim. Acho que de todos os do cinema, a trilogia em si eu acho um clássico, assim, de como operar cinema, como fazer uma construção boa de ator, personagem. Mas eu passei esse filme para vocês por um motivo específico. Qual vocês acham que foi? A trilogia, o último é ruim demais. Tanto é que o Francis Ford Coppola teve que refazer o corte dele. Inclusive, o corte dele saiu ano passado. E ele mesmo disse que nem ele tinha gostado quando a Paramount decidiu cortar o filme e fazer o corte dele, porque ele abandonou a produção na metade, antes de terminar, né? Quando o filme já estava em pós-produção lá no terceiro filme, ele abandonou. Ele estava com outro projeto, nem ele aguentava mais. E aí ele falou que a Paramount se meteu e meteu o dedo ali no filme. Por isso que agora ele lançou a versão original, que é o corte mesmo. Mas É o corte dele. Peraí que eu vou pegar um sim. pano. Então, alguém mais, gente? Eu vou pegar o pano que eu derramei chimarrão. E hoje eu não tô na minha casa. Alguém mais? Então, eu gosto muito do primeiro, viu? Eu acho o primeiro maravilhoso. Acho que o segundo é um bom filme, né? E o terceiro, ele é bem ruim, assim. Mas como tipos de construção de personagem, para mim, é um dos maiores clássicos. Assim, a maior parte dos filmes, eles acabam copiando, de certa forma, esse.
Mas na minha opinião, eu acho o 2 um excelentíssimo filme. Embora a construção dele pro personagem do Marlon Brando, que quem faz é o Robert De Niro, né? O Robert De Niro no auge. Inclusive, quando seria assim, o primeiro seria com o Francis Ford Coppola, que fez o primeiro, e o segundo seria com o Martin Scorsese, que já estava na época do Taxi Driver, já, o Robert De Niro bombando já no Toro Indomável, e aí o George Lucas meteu a mão e falou, não, Francis, faça essa trilogia inteira aí, o Martin Scorsese vai dirigir Toro Indomável agora, papapá. Aí o Scorsese falou assim, olha, eu até dirijo, mas eu preciso de 2 mais projetos para mim fazer esse filme. Ele queria o Poderoso Chefão, e ele queria mais um filme que o Francis Ford Coppola ia dirigir, que era o Apocalipse Now. Não sei se na época não batia. E aí o Francis Coppola falou bem assim, não senhor, o Apocalipse Now é meu, eu não vou deixar tu me meter nesse filme. Aí o Martin Scorsese falou pro George Lucas, na época o George Lucas, o criador do Star Wars, falou, não, o Francis não deixou dirigir, então eu só vou indicar o Robert De Niro, que é meu amigo, e que deu. Aí o Francis falou, chama ele de uma vez. E aí, nas gravações, inclusive, o Al Pacino, ele não se dava tanto com o Robert De Niro. Quando ele foi conversar, ele falou assim, eu achei que tu fosse um cara chato, não sei o quê. Aí o Robert De Niro falou bem assim, não, era isso que eu pensava de ti. Aí, desde aí, eles eram grandes amigos. O Robert De Niro e o Al Pacino, inclusive. Eu acho que eles são atores maravilhosos. Eu acho esse filme muito bom. Assim, não, eles estão incríveis agora no último do Scorsese. O Scorsese tem uma tara pelo Robert De Niro. Todos os filmes dele tem uma máfia e tem o Robert De Niro lá. E o irlandês, o último, tá maravilhoso. A atuação do Robert De Niro tá incrível. Eles estão muito bem. Então a gente tem um cinéfilo. Então, eu gosto bastante de cinema. Eu sempre assisto, Adriel. Eu sempre vejo todos os filmes que vão para o Oscar. Acho muito injusto a maior parte dos vencedores, não acho que tem justiça nisso. Fiquei muito aflita que eu esqueci o nome da atriz, que é a atriz principal da Filha Perdida, não ganhou o Oscar de melhor atriz, porque eu gosto muito dela, acho que ela está excelente no papel, e eu li o livro, A Filha Perdida, então fiquei chateadíssima dela não ganhar, assim como eu acho que o melhor filme também não foi merecedor. Mas então, vamos falar, peraí que nós vamos falar da aula, né? Quem assistiu e por que acha que esse filme está em uma aula que fala ali de processo sucessório? Professora, antes de interromper, quem dirigiu A Filha Perdida não foi a irmã do Jake Gyllenhaal, a Maddie? Sim. Foi, né? Agora eu me dei conta. Eu acho ela bem boa. E o filme está excelente. Então. O Gyllenhaal é aquele cara que só faz filme, agora ele é galãzinho, só faz aquele filme que é meio romance ou meio filme de ação. Agora vai ficar só nisso aí. Acabou aquela época dele no Donnie Darko e no outro filme que ele fez com o Heath Ledger, finado, que foi O Segredo do Brokeback Mountain. É verdade. Acabou aí a era dele já, deu. Verdade. Então, pessoal, me falem, que vocês assistiram o filme, por que vocês acham que esse filme está no... Vocês leram o artigo sobre dilemas de pais e filhos no processo sucessório? Chegaram a ler? Eu li metade só. Tá, mas e aí? Por que vocês acham que o filme tem a ver com o artigo que vocês leram ou começaram a ler? Vai lá, alguém fala o que vocês acham? Tiveram ali várias partes do artigo que comentaram justamente dessa questão de passagem de bastão, que às vezes a forma como, vamos usar na figura do filme, a forma como o pai lidava com a empresa, digamos assim, com toda aquela situação de ser um dos chefes das famílias ali mafiosas da Itália, talvez o caçula não se enxergasse fazendo aquilo no início, né? E talvez não concordasse com tudo com a forma como o pai conduzia as coisas. Mas aí acaba que no final ele assume a posição do pai, se torna o sucessor e acaba talvez até mudando a sua forma de pensar, mudando a sua posição assim política, tudo em volta, para assumir o lugar do pai. E aí falou mais alto, né? Esse poder, esse lado político e a questão do sangue mesmo, falou mais alto para que ele pudesse assumir. Verdade.
É isso mesmo, a Stephanie fez um resumo que é muito bom a esse respeito, porque assim, o artigo que eu passei ali para vocês, ele vai falar de alguns dilemas, né, que passam famílias, famílias, né, empresas familiares em processos de sucessão, né. Sucessão familiar, assim, é um grande problema, assim, é um dos maiores problemas. Disse que a maior parte das empresas, elas não sobrevivem ao segundo ou às vezes a terceira passagem de bastão, porque pensem no seguinte, né, uma questão bem da psicologia isso, né, você nasce numa família que já trabalha há algum tempo em algum ramo, né, digamos que você nasce numa empresa, numa família que tem fazendas, né, há muito tempo, e no geral, todas as pessoas da família trabalham lá. O avô trabalhava, o pai trabalha, os tios, né? E aí você, de alguma forma, ou vocês, irmãos, 3 irmãos, se tornaram os herdeiros disso, né? E aí tem muitas coisas a serem consideradas quando a gente está falando de processo sucessório, né? Uma delas é as pessoas que estão ali na linha de sucessão, elas querem isso, né? Elas têm interesse em suceder, né? em ficar no lugar das outras pessoas, elas acham que aquilo faz parte de alguma coisa relacionada à vida delas, que elas gostariam de fazer para o resto da vida. Outras coisas elas gostam de fazer isso, mas elas têm aptidão, conhecimento para isso, né? Elas estudaram para isso. Então, assim, são várias questões complexas que envolvem processo de sucessão de empresas. Eu já vou te passar a palavra, Paulo. Por exemplo, não sei se vocês sabem, aqui em Porto Alegre, no mercado público municipal, as lojas, elas foram passadas desde o início, né, de que a cidade cedeu às pessoas a oportunidade de usar de pai para filho, mas agora eles estavam já na terceira, quarta geração, e os filhos não queriam mais, né? A maior parte não queria mais. E eles não sabiam como é que eles fariam isso de novo, como é que eles fariam a redistribuição, porque as pessoas simplesmente não queriam continuar trabalhando, seja no restaurante ou na sorveteria, o que quer que elas estivessem ali. Paulo, pode falar. Boa noite, professora, boa noite aos colegas. Eu me inscrevi para comentar a respeito do filme e também para comentar a respeito do artigo, né? Mas, assim, eu acredito que no filme temos ali a situação divergente do filho, né? Que é o Michael, que é o ator conhecido aí, o Al Pacino. O Al Pacino, isso aí. Então, o que acontece? A gente acaba vendo na nossa realidade, no nosso dia a dia, aquilo que a gente sempre ouviu falar, que aquelas pessoas que mais divergem, na verdade, ou no fundo, elas são muito parecidas, né? Pelo poder que elas não aceitam uma outra no lugar delas. E eu enxerguei assim no personagem Michael, justamente por ele não querer, ele era o viés dos outros, tendia mais os outros serem o sucessor, né, do pai, e, no entanto, ele se revela o que vai dar continuidade, né, a essa máfia aí, né, da família. E isso parece que é muito frequente, né. Bom, com relação ao artigo, o artigo mostra ali vários dilemas, tanto dos sucedidos quanto dos sucessores, não é? E é um grande problema, tanto para aquele que vai ser sucedido, porque, afinal, alguém vai ter que ocupar o lugar dele, um lugar onde ele conquistou, um império que ele construiu, e, de repente, o pai se encontra no dilema. Ao mesmo tempo, também, tem os filhos que se encontram no dilema de enquanto o pai está vivo, como que tu vai fazer a tua vontade, dar continuidade se o pai está ali? O pai pode ser um entrave. Então, na verdade, existe até uma competição de poder, né? E é bem interessante. Mas, assim, a gente consegue visualizar, tanto no filme quanto no artigo, esses problemas sucessórios.
É claro que o sucesso da continuidade está em vestir daquela autoridade, se vestir daquela autoridade e dar continuidade nas atividades. Talvez um dos, acho que o nome do cara é Sony, né? Esse seria o mais provável sucessor da família. Talvez ele fosse muito, talvez por ele ser colérico, ele não conseguiu se manter, tanto é que ele foi morto, né? Mas ao mesmo tempo, assim, que tu vê que um dos personagens caiu fora porque ele foi morto, a gente consegue notar, será que eles conseguiriam sobreviver dentro do mesmo sistema? O Michael e o Sony, será que eles não teriam divergências? Né? Então, assim, ó, a natureza, como é que é? A mão invisível parece que tomou a iniciativa ali, né, de providenciar, foi providencial a morte, né, do Michael, melhor, do Sony, para, por sua vez, entrar o Michael, né? Esse é o sucesso. E a gente tem, aqui na nossa cidade, a gente nota de várias empresas que faliram, justamente porque os filhos não souberam dar a continuidade. Como a senhora falou a respeito de Porto Alegre, né? Os grandes impérios vão à falência porque os filhos, às vezes, não querem se submeter, isso é coisa do pai, isso é coisa antiga e tal, e aí os impérios caem por terra, né? É importante essa sucessão para que se mantenha, né? E uma coisa interessante no artigo ali que eu achei, que eu destaco, é a respeito dos chamados agregados da família, né? Que daí entram cunhadas, cunhados, esses agregados ali, que dos casos, um dos entrevistados ali no estudo de caso, ele cita que isso pode ser um grande problema numa família. E aqui em Livramento a gente consegue visualizar isso. Às vezes, dentro de uma família está tudo, de certa forma, harmônica, porque tu tem um pai, tu tem uns filhos que mais ou menos têm a mesma ideia de negócio, de empreendimento. E quando entra os agregados, é que pode ser o grande empecilho de dar continuidade a esse império. Ele fala assim, tem um trecho, se vocês não leram o artigo, eu acho bem bacana, assim, é um artigo bem facinho, não é difícil, não. Tem um trecho que fala assim, que lá na página 7, quando fala do papel do filho sucessor e do filho não sucessor na empresa familiar, porque raramente a gente tem só uns filhos, né? A gente sempre tem mais do que um herdeiro, mas tem a questão daquele que vai suceder. Todos serão sócios, digamos assim, todos vão ter sua participação na empresa, mas o filho que vai tomar a frente dos negócios é aquele que é o escolhido, né? E aí a gente tem ali pessoas, né, ao longo do artigo, são pessoas que passaram por esse processo falando como é que elas se sentiram e como é que esse processo aconteceu. Se vocês vão pensar, é uma situação bem difícil, não é, de lidar. Porque quando a gente fala de processo sucessório, a gente está falando assim, a pessoa que vai ficar no lugar de uma outra, né? Mas é mais do que isso, é um filho que vai ficar no lugar de um pai quando ele não tiver mais condições de tocar a empresa, né? Seja porque ele morreu ou porque ele já preferiu se aposentar. Então, é uma questão delicada, porque ela lida com os sentimentos das pessoas, né? Com os desejos, com o que as pessoas querem da própria vida, né? O filme mostra isso de uma forma bem clara, assim, na verdade. Pode falar, Adriel. Eu tava comparando, mas Os Sopranos, aquela série da HBO, ela também tem essa mesma temática. Não sei se você já olhou. Eu vi só alguns episódios, poucos deles, mas acho que... Essa mesma temática, máfia, relação de poder e sucessão, se vai ficar para os filhos ou não, porque eles são uma máfia... É quase a mesma temática do Poderoso Chefão, né? O filme, ele apresenta uma máfia já quebrada, entendeu? Ele mostra o lado poderoso da máfia, que é a tradição italiana e tal, mas ele também já mostra que a máfia está em decadência no momento. Justamente porque o Marlon Brando ele quer colocar alguém, só que ele não está confiando muito nos filhos. E aí, na cabeça dele, ele acha que o Michael
é o mais sensato, justamente porque o Michael, ele não é aquele cara ligado. E aí que o filme é bom, porque o filme ele mostra um pouco mais da ansiedade do Michael. O filme trata ele como aquele o mais fraco, como mais, né, tipo, não posso me misturar porque isso não é negócio meu, papapá. Ele tem um relacionamento, uma coisa assim, né, e ele abandona aquilo no meio, e aí depois ele começa a ingressar e descobrir, não, eu preciso porque isso é parte de mim, papapá. Mas, na verdade, a questão do Michael suceder o pai não é pela questão da máfia, é pela questão que ele é o mais forte dos irmãos, mesmo eles estando distante. Os irmãos, apesar de tudo, eles são fracos, sabe? Eles são muito fracos. No quesito de personagem é grandioso. Eu acho que faz sentido, porque assim, não é que eles sejam fracos, é que eles têm personalidades que não são, não tem assim as qualidades necessárias para dar continuidade ao negócio da família, né? No caso deles, justamente por isso que o personagem do Al Pacino é grande nesse filme, porque é justamente pelas ambições dos irmãos deles que deixam os outros irmãos muito banais, justamente por já serem criados dentro do lugar da máfia, que é eles que mandam no meio da violência. O Michael é mais sensato porque ele não sabe disso. Então, o que ele tá indo? Ele tá só indo no partido dele. Ele tá só indo com a personalidade que ele tem, entendeu? Ele não tá baseado nos irmãos. Ele tá baseado nele. E é isso que fortifica o personagem. Porque, apesar de tudo, o desenvolvimento do personagem dele já é um personagem mais sério, já é um personagem mais centrado, sabe? Os outros não, eles são muito chorão. É verdade. Paulo? E aí o Vito Corleone, ele na cabeça dele já deve ter, não, o Michael vai ficar aqui. Eu não posso botar o Sony. Não, esse aí não. Ele não pode colocar os outros. Porque na cabecinha dele, se ele deixar nas mãos dos outros, a máfia ela vai cair, ela já tá quebrada. O filme já mostra uma decadência da máfia. O filme já tá mostrando que eles já não estão mandando muito, mas que ainda eles são reconhecidos por outros favores. Mas o Victor precisa de um cara que reajusta ela. E é o Michael, né? Só que no começo ele não quer, ele tá indeciso. A atuação da Pattina é muito boa mesmo. Muito boa, claro, não é uma das melhores, mas... Eu acho que o Scarface é a melhor atuação dele. Na minha opinião, acho que em Scarface de Brian De Palma é a melhor atuação que ele já fez. Na minha opinião, né? Não acho que ele... Eu gosto de Scarface. Vai, Paulo, pode falar. Ainda dentro dessa linha de pensamento, eu antes tinha citado a respeito do Sony, né? Aquela característica de colérico, né? E, então, a gente sabe que uma pessoa, para ela fazer frente a qualquer tipo de organização, mesmo sendo uma criminosa, como esse caso aí, o cara tem que ter equilíbrio para poder manter dentro de uma sensatez, manter as coisas sob seu comando e que não fujam, né, ao que ele espera. E digo, por que o Sony ele acabou morrendo? Ele poderia ser um potencial líder, mas porque ele cedeu ao ódio naquele momento e a pessoa acaba perdendo de certa forma o equilíbrio e raciocinando corretamente como as coisas têm que ser feitas. Uma outra coisa a respeito do artigo também que eu achei bem interessante é com relação às vezes a família do sucedido que começa a fazer parte agora já de uma diretoria, e aí um dos entrevistados coloca o quão é difícil tu tratares uma pessoa que é da tua família, diferente de que se tu tem uma secretária que é uma pessoa fora da família, que é uma pessoa estranha da família. Então a gente vê que os conflitos, eles também ficam até durante mesmo a pessoa não ter ainda sido sucedida, mas os conflitos estão ali presentes por ser família. O quão é difícil lidar, né, professora? No geral, assim, se vocês devem conhecer empresas familiares, a maior parte das empresas, maior parte mesmo, não faz processo de sucessão, né? Eles chamam de processo de sucessão natural, que é quem acaba trabalhando dentro da empresa fica com a empresa, quem não está dentro da empresa fica fora da empresa, e aí depois que o pai ou o avô, enfim, o proprietário lá que fundou morre, é que aí eles se preocupam com isso. E é por isso que a maior parte das empresas acaba indo à falência, não é? Porque a questão toda de você planejar
a sucessão, né, ou deixar com que ela vá acontecendo, é justamente para você ver ainda em vida, não é? Que a empresa funciona mesmo você sendo sucedido. O que aparece ali que o Paulo estava falando, já te passa a palavra, Darcy, bem recorrente, é que os estilos de liderança, de governar, né, de organizar a empresa são bem diferentes. Até porque, no geral, né, na maior parte das vezes, o fundador da empresa ele tem muito menos conhecimento técnico com relação ao negócio e muito mais conhecimento tácito, né? Aqueles saberes da vida. E isso é um baita de um problema para as empresas familiares lidarem, né? O quanto você força para que a empresa seja mais técnica do que lide da forma com que fazia há 20 ou 30 anos, né? Desde que o fundador abriu a empresa. E aí, assim, quando fala dos dilemas, fala também disso, de aceitar, né, de quem vai ser sucedido, aceitar as modificações, as inovações e as mudanças que acontecem dentro da empresa quando você passa ela para uma outra pessoa, você passa a presidência, a gestão para uma outra pessoa. Pode falar, Darcy. Assim, professor, eu tenho 53 anos já. E eu vi muitas empresas quebrarem, muitas prosperarem. E percebe assim, e é isso que eu ia falar. Aquelas empresas que os filhos já seguem, já quando o pai ainda está lá com 40 anos seguindo, já estão junto na empresa, já estão trabalhando. Eles seguem uma sucessão, na verdade, já estão inseridos na empresa. E esses são os que geralmente prosperaram. Os que, por exemplo, deu uma morte súbita, alguma coisa, e aí morre para depois aí alguém assumir, são as mais fracas. Exatamente. As pessoas... Isso. Pode falar. Por volta do ano 70, por aí onde eu morava, entre as Palmeiras. Um pouquinho antes. Eu não tinha nascido ainda quando eu fundaram. Fundou uma empresa com um soque de erva, meio manual, hein? E um moinho de farinha de milho. Hoje é uma empresa, mega empresa. Ramo de produção, de venda, de transporte. É grandíssima. E é uma empresa que já os filhos, com 17, 18 anos, já estavam dentro da empresa trabalhando. Agora os pais já estão doentes e os filhos estão seguem ainda. E assim a questão do filme, professor, o Vitor, ele percebia já desde o início que o sucessor dele deveria ser o Maicon. E depois no final ele estava certo, porque os outros foram meio inconsequentes, né? Faziam as coisas meio na pressão. E esse Michael ele pensava muito bem antes de fazer qualquer coisa. E ele aceitou um conselho crucial do pai dele no final ali, que ele ouviu o pai dele. Então, se você tal dia, vão te matar. E aí ele foi organizado já e pegou os caras antes de matarem ele. Ele acreditou no pai dele, né? Ele seguiu o conselho. O processo sucessório é bem complicado, não é? Porque quando você está falando de negócios, você pode ter o teu filho favorito ou pessoa favorita, mas o mais importante é que a pessoa tem que ser qualificada, né? Então, assim, mesmo que você tenha, eu gosto mais desse filho, enfim, às vezes, dependendo do tamanho da tua empresa, né, do quanto, às vezes as empresas aí que passam por processo de sucessão são empresas que têm centenas, às vezes milhares de funcionários, né, você não está colocando a perder só, digamos assim, só o patrimônio da família em si, né? Até porque às vezes os filhos já têm outros negócios ou têm, né, um outro emprego, enfim, mas você está colocando a perder, às vezes, o PIB de uma pequena cidadezinha, né? É importante. Você tem que colocar boas pessoas para dirigir os negócios. E isso é muito problemático, porque quando você diz isso, provavelmente as pessoas vão levar para o lado pessoal. O filho que não foi escolhido, se tu tem 2, 3 que trabalham junto, que não foi escolhido para suceder, provavelmente vai achar que foi injustiçado por algum motivo, né? Assim como
se nenhum dos filhos ou dos parentes próximos serem os próximos a comandar a empresa, e aí a pessoa decidir que é preciso contratar um gerente externo ou alguma coisa do tipo, também vai dar problema. Lá em Cachoeira do Sul tem um supermercado Tischler, né, que era uma empresa familiar. E quando faleceu os proprietários, os filhos tentaram organizar a empresa e tal, e deu tudo errado. E aí, eles acabaram, acho que um dos filhos, eram 2, eu não me lembro exatamente se eram 2 ou 3. Os 2 que tentaram levar a empresa adiante, não conseguiram, né? O outro filho entrou na justiça e pediu para indicar um gerente. E aí a empresa começou a funcionar, né? Então, às vezes, isso acontece, porque você precisa de pessoas que sejam as melhores, que cumpram da melhor forma o papel dentro daquela organização. E isso não significa que sejam as pessoas que você mais gosta, né? Muito pelo contrário. Às vezes você precisa que sejam pessoas que você não gosta tanto pessoalmente, assim, é o filho mais problemático, enfim, mas que vai cumprir aquilo que você precisa. Para quem está passando por tudo isso, né, dentro de um processo de sucessão, essas questões relacionadas à informalidade que fala no artigo também são importantes, porque não é um processo, já vou passar a palavra, viu? Não é um processo formal, né, que é formalizado, organizado, digamos assim. Então, você vai vendo ele acontecer, né? As pessoas vão trabalhando, e aí você vai escolhendo ou apontando a melhor pessoa para dar continuidade ao teu negócio. Não tem uma metodologia que você segue para isso. E essa é a questão complicada, não é? Depende um pouco de um feeling. Pode falar, Darcy. Assim, professor, eu acho que o principal dilema para um sucedido é não ter um filho, alguém da família para seguir no lugar dele. Ele não quer, ele faz de tudo para que seja um filho. E dos filhos, vamos dizer que sejam 3 ou 4, se no caso for um gerente contratado de fora, é mais fácil para os 4 se entenderem, porque aí um não vai tomar o lugar de ninguém, vai... Acho que essa é uma parte do dilema entre o sucedido e sucessor, né? E não é só filho, né? Porque daí entra aquela coisa toda. Empresa familiar é um problemão, né? Porque daí tem os filhos, aí tem as esposas dos filhos, ou os maridos das filhas, e os netos, né? Então, assim, quando você tem que fazer sucessão familiar, é importante que a empresa faça antes, né? E deixe organizado, porque a chance de perder, assim, negócios que vêm acontecendo há 50, 70 anos é muito, muito, muito alta, se você não organiza, não é? Por conta de tudo isso, porque envolve ali sentimentos, pessoas, né? Só pensar, assim, o problema que é herança, né? Tem um monte de piadas relacionadas a isso, não é à toa, assim. Provavelmente vocês já ouviram falar, ou tem milhões de histórias de problemas relacionados a heranças pequenas, grandes, enfim. Famílias, elas são complicadas, né? As pessoas são. E não deixa de ser diferente nesse caso. Deixa eu ver aqui mais. Alguém mais quer pontuar mais alguma coisa, ou com relação ao artigo ou do filme? Professora, boa noite. Eu acabei não conseguindo ver o filme, na verdade, né? Mas eu entrei agora. Mas em relação a isso, me chama a atenção, né, disso que o Darcy falou e que a senhora está colocando agora. Me lembrou, assim, rapidamente de uma família que eu conheço, que o pai construiu um patrimônio e os filhos... né? Ele já em vida, já meio que distribuiu uma terra para um, para outro, enfim, né? Mas ele construiu um patrimônio, né? E já fez essa distribuição, e os filhos não conseguiram manter esse patrimônio. O que eu percebo, e é muito comum aqui em Santana do Livramento, tenho certeza que os colegas aqui do Livramento vão lembrar de alguém, assim, onde os filhos não são preparados para manter o patrimônio, né? E aí a sucessão já fica também já
antes de acontecer o fato, já tá o patrimônio todo já destruído, né? Já se foi, porque a briga acontece logo após, né, os pais falecerem, o pai principalmente, né, que normalmente essa coisa do machismo está ali arraigado, né, a mulher nunca participa, quando tem um patrimônio assim, às vezes nem sabe que patrimônio tem, na verdade, né, vai descobrir que tem as coisas depois que o marido falecer. E aí acontece que não estão, os filhos e nem a esposa muitas vezes está preparada para assumir, para gerir, até porque em alguns casos ela nem sabe o que tem de verdade. Essa preparação, né, para dar continuidade à gestão patrimonial, enfim, isso é uma coisa que é difícil, né? Como disse o Darcy, é bem complicado, mais fácil trazer um terceiro, e aí também eu acho que é uma coisa que se torna altamente perigosa e preocupante, porque tu vai acabar, como a gente diz, né, comendo pela mão de uma terceira pessoa, de um outro, né, ente que não faz parte da família, não tem laço muitas vezes, é um gestor apenas, né, mas que vai deter toda a informação que aquele patriarca ou matriarca tinha e que a família em si não tem, e muitas vezes não está nem muito interessado, né? Está a fim de pegar e receber o seu dinheirinho na conta lá, ostentar, viver. Eu digo que vive de ilusão, porque, né, se tu não sabe como faz o dinheiro, obviamente que chega uma hora que pode ficar sem, né? Sem nada. Eu acho que é isso mesmo, não é? Mas eu acho assim, ó, Edson, se a empresa está sendo bem gerida por um outro terceiro, é melhor que você, se você não sabe fazer nada, e aí que você pague alguém para fazer isso, né? E aí não desempregar um monte de gente que depende também do que você se coloca a fazer uma coisa que você não sabe fazer, e aí você vai levar à falência o negócio, que é alguma coisa que também acontece. E não é incomum de acontecer, gente. Não é incomum de acontecer. Eu disse logo no início da aula, né? Logo no início da explanação sobre processo sucessório, um dos maiores motivos de falência de empresas se dá, né, depois que elas passam pelos primeiros 5 anos, é no processo sucessório. Seja porque os filhos simplesmente resolvem torrar, né? Ou seja, vender o patrimônio já era e não querem nem saber disso, seja porque quem recebe não faz a menor ideia de como é que lida com aquilo, porque não teve a explicação anterior, ou seja, não passou por um processo de sucessão para entender do negócio da empresa, não é? É bem importante isso. Alguém mais? Não? Então tá. Que mais eu tenho aqui nas minhas anotações? Algumas questões relacionadas ao artigo. Leiam o artigo, ele é bem bacana, porque todas as 12 pessoas que foram entrevistadas, enfim, tem algumas coisas ali que elas levam em consideração e elas acham que é foco ou é preponderante. Por exemplo, elas falam muito que a liderança, né, ou características relacionadas à liderança são importantes e eles precisam observar nos seus filhos, sobrinhos, enfim, para se certificar de que eles são as melhores pessoas para tocar o negócio. E liderança é um tema interessante, né? Porque a gente fala assim, quando está em sala de aula é um pouco fácil até perceber quem é líder, né? Aquela pessoa que fala, que você fala, quem é que fica responsável por fazer isso? É a pessoa que levanta a mão, que não tem medo de dizer que quer fazer alguma coisa, ou de falar, ou de organizar as coisas, né? Esse é o líder. Algumas pessoas têm isso natural delas, né? Elas vão lá dentro de um lugar, organizam as pessoas, mandam para fazer tal coisa, sugerem, enfim. E tem outras pessoas que têm um pouco mais de receio, né, de fazer isso. Elas têm um pouco mais de vergonha de levantar a mão, de dizer aquilo que pensam, né, de expor a sua opinião com relacionado ao assunto. Então, assim, quando você vai escolher ou quando você vai selecionar, de qualquer forma, você tem que olhar para a pessoa que é assim, né, que tem esse perfil.
de liderança, e é difícil também identificar ele. Que mais, assim, falando um pouco sobre ainda, né, porque a questão toda é dilemas, não é? Que outros dilemas que aparecem ali? A sensação de culpa aparece ali. Em culpa, incompetência e falha. A sensação de culpa, ela aparece de várias formas, que é, por exemplo, assim, digamos que você está no processo, na linha sucessória para uma empresa, né? Você tem perfil de liderança, você conhece o negócio, você sabe que você é a melhor pessoa para dar continuidade a esse negócio, mas você não quer. Você não quer, você não tem a menor aptidão para aquilo e você não tem a menor vontade de passar a tua vida inteira fazendo aquilo. Como é que lida com isso? Com essa sensação de culpa. Outra sensação de culpa, todos têm, que é, então, eu estou sucedendo o meu pai. Significa o quê? Que é como se eu tivesse um passo à frente do momento em que ele vai morrer. Eu estou ali esperando que isso aconteça, né? E como é que eu lido com o sentimento de culpa de estar passando por isso, sendo que eu sei que eu estou fazendo isso porque é o melhor, digamos assim, para a empresa ou para a família naquele momento, que alguém fique no lugar dele quando ele não estiver ali, mas não, eu não deixo de estar esperando que uma coisa horrível aconteça para que aí a minha liderança passe a ser efetiva de verdade. Que mais? Que mais? Sentimentos de culpa. Que mais? Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Vocês, onde mais vocês imaginam que as pessoas sentiriam culpa? Tem uma fala bem boa que diz assim, coincidiu o declínio do pai com o meu crescimento dentro da empresa. Isso até chegou a criar problema. Eu cheguei a considerar, vale a pena eu assumir a empresa? Fiquei meio grilado. Falei, pô, eu estou vendo meu pai definhar. Será que vale a pena eu assumir a empresa? Só que pensei, se eu não assumir a empresa, o que vai ser do futuro dessa família? Então, pensem. Ele vê que ele está fazendo um bom trabalho, mas ao mesmo tempo isso está fazendo com que o pai dele, que era a pessoa que sempre levou a empresa, se sinta mal por isso. Ele tem a sensação de que o pai definha, porque não trabalha mais na empresa como trabalhava, mas ao mesmo tempo ele sabe que é preciso que ele faça isso, porque ele vai levar com ele toda a família. O que vocês fariam? Vocês já passaram por algum processo de sucessão? Como é que vocês lidariam com isso? Com esse sentimento? Vai lá, pessoal, falem. Pessoal, vocês estão aí? Como é que vocês lidariam com esse sentimento? Com o sentimento de estar substituindo uma pessoa que vocês gostam muito e com a sensação de que talvez vocês estejam contribuindo para que essa pessoa não se sinta tão bem, mas ao mesmo tempo para os negócios. Isso é uma coisa importante. Professora, eu acredito que aí, por que acontece isso? Porque tanto o sucedido quanto o sucessor, eles se colocam numa posição de competição. Então, para que não haja isso, é importante que haja um diálogo e onde agora o sucessor que está fazendo com que se desenvolva a empresa, deixar muito claro a nossa atualidade, as ferramentas que estão contribuindo para que haja essa evolução da empresa, que tudo isso aí, na verdade, ela vem de origem do pai, né, dizendo, olha, eu acho que tudo que eu aprendi aqui foi porque tu me ensinou. Eu acho que deixar claro essas coisas assim, exaltar a figura do pai e dizer ao mesmo tempo, tu me oportunizou eu estudar, tu me oportunizou eu me preparar, que agora eu estou conseguindo fazer o que tu queres e eu acho que eu estou fazendo a coisa certa.
mas nunca deixar de lado o pai. Acho que é o principal disso. Tentar derrubar essa barreira que fica de competição, de que o pai, que como se ele estivesse desmanchando, não, eu estou apenas melhorando aquilo que tu fizeste, e graças a ti que eu cheguei até aqui pelo conhecimento, pela tua bagagem. Eu acho que é por aí, eu acho que tem que entrar nesse campo, assim, né, de harmonia, de conversa, de camaradagem, de amizade, e dizer, ó, isso tudo a gente evoluiu, e é um processo de evolução natural das coisas, né? Eu acho que para evitar esse grande problema, acho que tem que ficar claro isso aí. Acho que sim, e eu acho que ao mesmo tempo também não tem jeito de que a outra pessoa não se sinta um pouco mal, porque ser substituído sempre é problemático, né? Ser substituído dentro de uma família, ou enfim, é sempre uma questão problemática dentro de uma empresa. As pessoas que se aposentam dentro de organizações sofrem com isso, né? Elas trabalham a vida inteira e aí chega o dia da aposentadoria, as pessoas fazem festa e tal, e um dia depois tem outra pessoa no lugar delas, né? E aquela sensação de que elas são só uma engrenagem, assim, ou um parafuso ali fazendo funcionar é muito, né? E as pessoas também definham. Então, a aposentadoria por si só é um processo complexo, e ele não fica mais fácil quando quem está te substituindo é o teu filho, ou é alguma pessoa da tua família, ele fica mais difícil, né? Então, esses processos relacionados a ser substituído são processos que têm que ser feitos com cautela. E eu acho que é isso que o Paulo falou, né, de você levar em conta toda a bagagem, né, tudo aquilo que a pessoa colaborou. Uma outra questão importante, assim, é de não simplesmente excluir a pessoa das decisões, né? Ela vai se manter ali, a palavra dela ainda vai ser ouvida e ela ainda vai ser uma pessoa que importa, né? Isso é muito importante, que vai participar dos eventos e vai participar de questões que são importantes para a empresa enquanto ela puder fazer isso. Então, você vai passar o bastão de conhecimento, mas você ainda vai deixar com que aquela pessoa seja a cara da organização, né? Pensem lá nos reis, né? O que acontece com a Rainha Elizabeth da Inglaterra, né? Agora, essa semana, eu ouvi que foi a primeira vez desde 1960, quando ela ficou grávida, que ela não conseguiu participar de alguns eventos. E ela tem 96 anos, né? 96 anos. E é a primeira vez que ela não consegue participar. Muito provavelmente eles estão trabalhando, né? Já há, sei lá, 40 anos, 50 anos no processo de sucessão. Mas agora, mais ainda, em como é que eles vão substituir ela, ainda mais considerando que ela representa, né, toda uma questão de poder e família e continuidade de um reinado aí de séculos. Não é diferente, né? Não é diferente essa sensação também de que parece que está chegando a tua hora. Então, de certa forma, manter essa pessoa como uma figura dentro da organização, né? É importante. Não tem, acho que não deve ter sentimento pior, assim. Eu me lembro que eu fiz, quando eu estava no doutorado, uma professora tinha acabado de se aposentar. No ano que eu entrei, nos primeiros meses, uma professora se aposentou, né, por tempo, quando você se aposenta e aí já chega o tempo suficiente que eles simplesmente te mandam embora, assim, você não pode mais ficar lá. E aí ela foi para casa e deu umas 3 semanas depois, eles pegaram todos os materiais da sala dela e colocaram embaixo do lado da biblioteca, embaixo de uma escada. E aquilo foi muito chocante, assim, para o pessoal da gestão de pessoas, porque todo mundo ficou olhando para aquilo e pensando, nossa, ela passou 20 anos da vida dela trabalhando aqui na escola de administração, ela fez um monte de artigos, ela orientou um monte de alunos, ela deu aula para milhares de pessoas, e agora eles pegam toda a vida dela e largam embaixo da escada como se aquilo não tivesse um significado para ela, né? Ou seja, a forma com que você faz as coisas é uma coisa que importa muito, né? Se você guarda aquilo, se você, enfim, entrega ela aos poucos, dá ela um ano para desocupar a sala, ou alguns meses para ela se organizar e para ela montar um escritório, aquilo importa muito, não é?
simplesmente pegar as coisas dessa pessoa, largar num canto, esperar que ela se vire e tire aquilo dali o mais rápido possível, é como se você não desse a menor importância para a vida que aquela pessoa construiu no trabalho. E vejam o tempo que a gente passa no trabalho. A gente trabalha a maior parte do tempo. Então, a gente imagina que, de alguma forma, isso tem algum tipo de significado para a vida das pessoas. E aí, quando você se aposenta, é que você tem aquela noção de que talvez seja muito menos significativo do que você gostaria que fosse. E isso é muito dolorido para as pessoas, né? Por isso que trata na aula de psicologia, não é? De como é que você lida com isso. Então, o Paulo tem razão no sentido de que isso deve ser feito da forma mais sutil possível, para que essa pessoa não se sinta substituída. Lá no filme acontece isso, né? Lá no filme, no final dele, depois no segundo que retoma a vida do Vito, vai mostrar bem isso, assim, né? Dessa sensação de que você está indo, que você sabe que você não tem mais tanto tempo assim de vida, que você precisa de alguém para dar continuidade, mas ao mesmo tempo aquele sentimento todo de que você precisar de alguém significa que você está findando, né, ou terminando o tempo que você tem. E isso é muito duro para as pessoas. Então, sim, ele precisa ser trabalhado de uma forma suave dentro das organizações. E o processo de sucessão também tem que ser trabalhado de uma forma suave dentro das empresas, com as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Porque senão as pessoas se machucam com isso, né? Elas podem desistir, inclusive, do processo. Fala, Edson. Professora, ouvindo assim essas colocações, eu me pergunto se também não tem a ver com a nossa cultura, que a gente não trabalha a questão da morte, a questão da perda, e quando acontece esse tipo de coisa, né, da pessoa chegar no momento de ser substituída ou de ser chegar numa situação como a da professora que a senhora falou, ou de que a gente tem que substituir o pai lá e começar a fazer a gestão, a pessoa, porque eu percebo que às vezes as pessoas têm um entendimento assim de que parece que são imortais, né? E vão levando a vida de uma forma que parece que vão ter aí, né, 30, 40 anos para o resto da vida. E as coisas não são bem assim, né? E quando chega o momento assim que o filho chega e te diz, olha, eu vou começar a tomar conta, vou começar, né, a aprender, parece que ele está empurrando uma ficha em alguém que não está preparado, né, muitas vezes. E é claro que hoje nós temos aí um outro pensamento, os mais jovens aí, né, tem um outro pensamento, mas as pessoas mais antigas, né, ainda conservam aquela coisa de deter o poder, deter as rédeas da situação. E quando, né, acontece esse tipo de coisa, né, de olha, a partir de hoje você vai ficar em casa, quem vai fazer sou eu, e aí parece que cai aquela ficha, né, atravessada, em que tu está chegando mais próximo do fim, né, da tua partida. E a gente a nossa cultura não é para isso, né? Tanto é que quando a gente perde alguém, a gente fica achando 1001 desculpas, né? Para a perda. Então, me parece que também teria essa questão aí da gente trabalhar isso, né, no nosso dia a dia. É uma questão cultural, porque se você vai ver outras culturas, principalmente não, oriental, sem dúvida. Tem culturas que fazem festa, né? Durante um velório fazem festas. E isso é uma questão cultural, né? Isso é uma questão cultural que também tem atrelada aí as nossas origens, um pouco, né? Tanto como a gente lida com isso aqui, mas um pouco também como os europeus lidam, porque as nossas origens aqui indígenas não são assim, né? A passagem de uma vida para outra era totalmente diferente, né? Para os indígenas, a gente absorveu muito da cultura europeia, que é assim, né, que é católica e, enfim, que tem crenças, mas que se apega muito à vida, assim. Eu já falei para vocês, né, que eu sou agnóstica, então, para mim, é difícil, assim, falar um pouco disso, porque não acredito que tenha nada depois. Então, para mim, acabou. Mas as pessoas têm dificuldade de lidar por causa disso. Mas também eu acho que porque as pessoas são muito apegadas
a vida que elas têm aqui, assim, né, ao trabalho e as coisas e a poder, né, e processo sucessório tem a ver com poder, que é pegar o poder que está concentrado na mão lá de uma pessoa e passar para outra pessoa, dar a outra pessoa outorga de ser o chefe daquele lugar. E aí, isso sim é uma coisa bem complicada, porque todo mundo sabe que as pessoas mudam. Lá na continuidade do filme a gente vai observar isso, né? As pessoas mudam ou as características fundamentais vêm para fora, não sei, mas as pessoas ficam diferentes quando elas têm ao alcance delas muito poder. E isso acontece nas empresas também, que aí elas podem simplesmente decidir deixar de lado lá o pai que está velho e, né, não deixar com que ele faça nada, enfim, ou pode ser uma pessoa mais gentil. O tipo de liderança que você vai ser, né, vai aparecer aos poucos, não vai ser de uma vez, assim, mas também vai fazer diferença nesse processo, não é? Deixa eu ver aqui mais. Alguém mais tem alguma questão relacionada a isso? Acho que não. Os que eu anotei. Acho que são esses. Para mim, isso, as questões de legitimação, lidar com questões de vida e morte, né? Porque quando você está falando de sucessão, você basicamente está falando disso. O processo, né, de como cumprir com esse processo, ou como fazer com que ele aconteça dentro das organizações, que é bem complexo. Acho que é isso. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Não? Senão eu vou abrir um tempo. Pode falar, Darcy. A questão ali dos dilemas, o Michael, ele tinha um dilema com a mulher dele, né? Com a esposa dele, ela não sabia dos negócios dele, como que eram. E ali naquele caso do filme também, no caso o líder, ele não falava, não era o que falava mais. Até tem uma hora que o Vitor chama a atenção de um dos filhos, não fala perto das outras pessoas os problemas de família, né? Assuntos de família, não fala perto de ninguém. Ele não deixava ninguém comentar. E aí, por exemplo, ali o líder, ele não era alguém que falava, ele simplesmente ele ouvia bastante e quando a decisão dele era sim ou não, deu. Não tinha meio termo, é sim ou não. Exatamente. Eu acho que é difícil para mim até falar do filme, eu gosto bastante, assim, eu acho que ele tem uma construção de personagens muito boa, assim, ele deixa muito perfeitas características que fazem com que cada pessoa seja um papel ali dentro da família, né? Uma coisa interessante é que o filho que sucede é o mais novo, né? E essa é uma coisa bem problemática, assim, no geral. O filho mais velho é o filho que é o sucessor das empresas, né? De forma natural, foi há muito tempo, por muito tempo isso. E na atualidade não tem sido mais assim, às vezes é a filha, é o filho mais novo, é a pessoa que, enfim, que de alguma forma se interessou pelo negócio, deu continuidade a ele, perdeu-se um pouco isso, né, ao longo do tempo. Sobre o filme e o artigo, eu acho que é isso, né? Eu queria aproveitar agora e falar um pouquinho sobre o tema de treinamento e desenvolvimento, né? Primeiro perguntar para vocês se vocês assistiram a videoaula e o que vocês acharam dela. Vamos lá? Alguém? Eu não concluí a videoaula, professora. Não, tá. Então, quando der um tempo, vão lá e dão uma olhadinha, porque fala sobre o processo de treinar e desenvolver. Aí ela é um pouquinho mais compridinha, assim, porque o processo de treinar é bem mais simples, assim, na verdade, né? Treinamento, você chama a pessoa e fala, ó, você vai cumprir com essas tarefas aqui. Você vai atender o telefone, ou você vai fazer folder, ou você vai ligar para a empresa, enfim, o que quer que seja. Eles vão te treinar durante uma semana, 2 semanas, um mês, dependendo do período. Mas o processo de desenvolver pessoas é um processo muito complexo, né? Que lida com gestão do conhecimento dentro da empresa. Porque você vai fazer
com que ao longo do tempo em que aquela pessoa fique dentro da tua empresa ou dentro da tua, enfim, do teu negócio, ela cresça, né? Ela faça cursos, ela aprenda mais, ela desenvolva de verdade. E a maior parte das empresas não faz isso, né? Das pequenas e médias empresas, elas não fazem isso. E às vezes elas nem apoiam as pessoas que querem fazer isso. A maior parte das empresas não tem planos de carreira ou planos de cargos e salários. Não sei se vocês trabalham em alguma empresa que tenha, mas é bem raro. Mesmo empresas grandes, assim, de tamanho médio, porte grande, às vezes não tem. Mas ter um plano de cargo e salário é bem importante no sentido de fazer com que as pessoas entendam os caminhos que elas podem percorrer dentro daquela empresa, né? Para onde elas podem ir, o quanto elas podem crescer ou não. Na próxima aula, que eu vou deixar gravada, eu já vou colocar ali agora, eu vou falar um pouco sobre carreira, né? Porque uma diferença interessante dos dias atuais para como acontecia até uns 30 anos atrás, é justamente o processo de carreira. A gente tinha pessoas que entravam e trabalhavam numa empresa por 70 anos, e hoje em dia é bem mais raro que isso aconteça. A construção de carreira, ela se dá dissociada ela se dá de forma dissociada ao tempo ou à empresa. E também isso faz com que a maior parte das empresas, então, não tenham mais planos de cargos ou salários e não se preocupem com isso, porque elas sabem que elas vão circular muito mais pessoas, né? As pessoas vão trabalhar ali por um tempo e vão sair. Não sei se vocês trabalharam ou trabalham em empresas ou organizações há muito tempo na mesma organização, e se vocês, no geral, conhecem pessoas que trabalham muito tempo no mesmo lugar, ou se vocês já mudaram várias vezes de emprego. Qual é a realidade de vocês com relação a isso? Eu tenho 2 colegas que estão há 16 anos lá onde eu trabalho, e a maioria tem 4 anos, 5 anos. Mas tem poucos lá que estão há muitos anos na empresa. Eu, no meu caso, estou há 29 anos na mesma empresa. Quem mais? Alguém mais? Alguém mais? Bom, eu sou professora, né? Provavelmente eu vou trabalhar na UERGS, eu tenho 35 anos, faço 36 esse ano, mais 35 anos. Então, eu provavelmente trabalharei por muito tempo na mesma universidade se eu não for para outra universidade. Mas é por conta da carreira que eu escolhi, não é? E vocês? No meu caso também, pela carreira. A maior parte das pessoas, né? Mas na atualidade as pessoas vão construindo a carreira e às vezes não é assim, né? Às vezes o processo ele é bem dinâmico, ele é diferente. A gente vai falar mais disso na próxima aula. Eu vou pedir para vocês então Não, na minha área também não é assim, até porque eu sou sindicalista, eu faço as rescisões, me chama a atenção, tem inúmeros colegas tão bons quanto ou melhores do que eu, e que aparecem lá com 2, 3 carteiras de trabalho, né? E me chama a atenção isso, a alta rotatividade, né? Não é comum, e são poucos casos assim, no Livramento que tem com uma longevidade na mesma empresa, né? Eu só tenho 2 assinaturas, uma antes de servir o Exército e essa depois, que aí é onde eu sou até hoje, né? Mas não é comum. Não é comum. As pessoas trabalham em vários locais, né? Elas vão pipocando assim até construir ou até ingressar em alguma carreira que elas realmente se interessam. Por isso, esse é um dos grandes motivos, assim, na verdade, de muitas organizações não terem mais essa preocupação com, você entra lá trabalhando como empacotador, depois você vira gerente, depois você vai trabalhar, né, lá na gerência geral e tal. A maior parte das empresas não tem mais isso, que é o processo de desenvolvimento, né, que eu falei ali, dentro da aula gravada para vocês. O processo de desenvolvimento tem a ver com isso, tem a ver com
você construir formas dentro da organização de fazer com que as pessoas subam, cresçam, enfim, dentro dela, né? E também dando suporte que as pessoas continuem estudando, né? Ou incentivem que elas estudem e que elas aprendam. E também com relação à gestão do conhecimento, que é interessante, que é de não ter pessoas que concentrem todos os saberes, digamos assim, da organização. A gestão do conhecimento tem a ver com de que forma eu consigo resgatar das pessoas que trabalham dentro da minha empresa aquilo que elas sabem da execução da tarefa delas, para que elas não dominem isso sozinhas. Isso é uma coisa bem interessante, porque pensem bem, uma empresa não pode ficar refém, digamos assim, de um funcionário ou daquilo que ele sabe. Então, você ter formas de captar ou de entender como é que ele faz a tarefa dele, faz com que você não seja refém dele, não seja refém do funcionário em si. Então, ali também vai falar um pouquinho disso. Alguém que viu a aula quer falar alguma coisa? A Kathleen está quietinha hoje, ela sempre faz anotações na aula. Não? Alguém? Não, pessoal. Vocês estão muito quietos hoje. Fala, Darcy. Eu comecei, meu primeiro trabalho foi como balconista. Aí eu fui garçom, fui professor, motorista de transporte escolar. Eu nunca parei muito tempo. A questão principal para mim eu não gosto de salário. Eu gosto de trabalhar por minha conta, que eu não tenho limite de salário. Posso ganhar, quem sabe, num mês 1.000, no outro 10, no outro 12, no outro 5, 2. Então, eu gosto de trabalhar assim. Todos vocês trabalham aqui da turma? Acho que grande maioria. Eu trabalho, professora. Eu trabalho no Big faz 12 anos. 12 anos. É. Onde que vocês trabalham? Pode escrever. Autônomo. O que mais? Instituição financeira. Também é um trabalho puxado, diferente, né? Despachante de trânsito. Agropecuária, o Darcy. Salão de beleza. Trabalhar com pessoas, né? Vocês acham que é mais difícil trabalhar com pessoas ou mais difícil trabalhar sozinho? Professora, a senhora... Com pessoas. Desculpa. Pode falar com pessoas. Fala, a Kathleen, acho que foi a Kathleen que começou a falar. Sim, desculpa, é que o meu computador tá horrível, travou, eu não conseguia mexer. Mas sim, eu assisti a aula da senhora a passada e foi processo de cargo, como deu toda... Não posso, agora não me sai a palavra. Mas as coisas para fazer para... Ai, desculpa que agora não tá me vindo na cabeça a palavra certa. Mas eu assisti. Apresentou várias temáticas para o treinamento. Isso, tem várias formas de treinar, várias formas de desenvolver, de como é que constrói. Aí ele dá toda a metodologia de como é que você faz isso quando é gestor, né? Se você tem interesse.
Isso, exatamente. Ali no videozinho tem explicando tudo direitinho, como é que são os passos, enfim, o funcionamento, é bem bacana. Acho que vocês vão gostar. Tem ali várias pessoas que trabalham em vinícola, é microempreendedor, a maior parte das pessoas falando que é mais difícil trabalhar com pessoas. No geral, a gente sempre trabalha com pessoas de uma forma ou outra, né? Mesmo que a sua função não exija, digamos assim, de cara, você sempre trabalha com pessoas. Mas eu também acho que é mais difícil. Quanto mais pessoas você lida, maior a dificuldade de você fazer o teu trabalho. Porque você precisa que outras pessoas cumpram com a parte delas nos trabalhos. Né? E essa é sempre aquela questão que você não tem muito poder, né, sobre o quanto as pessoas estão empenhadas ou não. Né? E o quanto você tem que aprender a deixar com que as pessoas façam a parte delas do trabalho e você não se responsabilize por isso. É complicado, né? Trabalhar em equipe é uma questão bem complicada, né? É um tema também de aula, cooperação, trabalho em equipe. Acho que vai ter ainda, eu acho que é na outra aula, inclusive. Deixa eu ver. Mas eu acho que é isso. Não sei se alguém mais quer inserir alguma coisa. Alguém? Não? Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Tudo bem? Então tá, pessoal. Na outra aula, eu lembro que eu pedi para vocês ligarem as câmeras e eu perdi o print. Eu vou pedir para vocês fazerem isso de novo. Vou interromper a gravação. Eu perdi o print.